Olá, meu nome é Gabriele Quinto Miranda, eu sou aluna de graduação da Universidade Federal de Santa Maria e vou apresentar o nosso trabalho sobre o desenvolvimento e aplicação de jogos sérios relacionados a disciplinas do Núcleo Básico de Graduações em Engenharia. Essa apresentação está dividida nos tópicos que são apresentados nesse sumário. As diretrizes curriculares nacionais de engenharia são definidas pela Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação e estabelecem os fundamentos que devem ser seguidos por todos os cursos de graduação em engenharia das instituições de educação superior no Brasil. Essas diretrizes têm 3 tipos de conteúdos: básicos, específicos e profissionalizantes. Os conteúdos básicos costumam ser parecidos em qualquer modalidade de engenharia, com disciplinas nas áreas de matemática, física, química e programação no início do curso e que servem como base e pré-requisito para as disciplinas posteriores. Existe uma série de dificuldades para transmitir esses conteúdos iniciais aos alunos por causa de vários fatores, e surge uma necessidade de despertar um interesse no aluno quanto às possíveis aplicações do conteúdo. Então, com o objetivo de minimizar a evasão, a repetência e a dificuldade de aprendizado nos semestres iniciais de engenharia, alguns estudos e experiências têm sido desenvolvidos para auxiliar os alunos e professores. Já que, se houver uma ampliação da gama de métodos de ensino, existirão muitos benefícios ao aprendizado em geral, porque inclui outros tipos de aprendizes para aquele mesmo conteúdo e continua cumprindo os objetivos demandados pelas diretrizes curriculares. Essa imagem mostra os dados de uma pesquisa do INEP com relação ao ensino superior no Brasil, onde o número de matrículas foi de 5,8 milhões no ano de 2008 para 8,45 milhões em 2018, então aumentou em 45,6%. Mas o número de concluintes no ano de 2008 foi de 870 mil contra 1,2 milhões em 2018, com aumento de 37,9%. Apesar desse aumento significativo, é notável que tem um grande déficit em relação aos integrantes e concluintes. Então, considerando essas questões, a utilização de técnicas e características de jogos tem sido bastante eficiente no ensino, porque traz ao usuário motivação, desafios e capacidade de se conectar com os outros jogadores para conquistar um objetivo comum. E isso acontece já que, ao contrário da realidade, os jogos foram construídos em todos os aspectos para maximizar o potencial do jogador e promover sua felicidade. No sentido de intensificar o processo de ensino-aprendizagem com as técnicas de gamificação, ou seja, utilizando técnicas e mecânicas de jogos em ambientes que não necessariamente são relacionados a jogos. Diversas pesquisas têm apresentado resultados bons ao relatar as experiências do uso de jogos e a efetividade percebidas pelos discentes e docentes. Esse primeiro trabalho mostra a eficácia da virtualização de jogos educativos na matemática, utilizando jogos didáticos já consolidados nessa área em termos de usabilidade e pedagogia, e cria versões virtuais, mantendo os aspectos tradicionais. Assim, fica claro que não só os jogos são uma ferramenta educacional proveitosa em suas formas de tabuleiro, isso vem sido comprovado por pesquisas através de gerações, como também é possível transportar essa atividade para as versões virtuais desses jogos. O segundo retrata uma pesquisa dos últimos 10 anos de publicações na área de informática da educação, identificando mais de 500 trabalhos relacionados a jogos digitais na educação. Mas só 11 tratam da aprendizagem de matemática usando esse instrumento. O aprendizado dessa área apresenta um déficit em graus variados escolares, em grande parte por causa do conhecimento construtivo em matemática. Mas apesar disso, o artigo aponta uma estagnação no número de pesquisas sobre o uso de jogos como ferramenta auxiliar no ensino da matemática, enquanto as outras áreas apresentam um crescimento constante no mesmo período de tempo. O terceiro traz uma proposta de uso da gamificação em uma disciplina dos cursos de Engenharia de Software e Engenharia Eletrônica da UNB, para então acompanhar o engajamento e motivação dos alunos ao longo do semestre. E o quarto recapitula os métodos já existentes no ensino brasileiro na área de engenharia de produção, ressaltando as ferramentas de jogos e simulações no aprendizado. O
projeto Ludum Pro Bono tem o objetivo de desenvolver arcades de jogos educativos com foco de ensino de lógica, matemática e algoritmos, e são montados com reaproveitamento de componentes de máquinas caça-níquel. O projeto existe desde 2018 e conta com um arcade em pleno funcionamento com 6 jogos atualmente, sendo 2 deles novos e apresentados neste trabalho, o Bomber Dev e o Snake Calculator. A máquina possui 10 botões, que executam as funções de setas direcionais, um botão para retorno ao menu principal, um botão de OK para executar os jogos e 4 botões de ação com as letras A, B, C e D. No desenvolvimento, o servidor foi feito em Python e os jogos inicialmente em JavaScript, mas ocorreu uma migração para Unity utilizando a linguagem C#. Levando em consideração o contexto da pandemia do Covid-19, a suspensão das atividades presenciais e a necessidade de adaptação de soluções de ensino para soluções que possam ser utilizadas totalmente à distância, os jogos foram disponibilizados em um formato totalmente online. O Bomber Dev foi motivado pelos desafios na disciplina de programação, principalmente em raciocínio lógico, e une o jogo clássico Bomberman com a lógica de programação. O principal objetivo é criar uma estratégia utilizando um fluxograma para completar as fases, destruindo os obstáculos e inimigos até chegar à saída. O jogo tem dificuldade progressiva e explora as habilidades do aluno para traçar estratégias eficientes para obter sucesso no jogo. O fluxograma é construído através das colunas de comandos e de inventários que estão ali na direita da tela, onde é possível arrastar as setas de uma coluna para outra, sendo que na de comandos devem ficar as etapas do fluxograma que devem ser executadas, e o personagem vai fazer todos os movimentos que aparecem ali. Os comandos utilizados são as setas, o botão A e o botão OK. Já o Snake Calculator é motivado pelas dificuldades nas disciplinas de matemática, como cálculo, e o objetivo principal é fazer operações matemáticas básicas de forma rápida. O jogo tem dificuldade progressiva e explora as habilidades de fazer cálculos matemáticos a partir das opções disponíveis. O jogo é parecido com o Snake original, apresentando expressões matemáticas em que cada bolinha representa um valor, como é apresentado na legenda na parte superior ali da tela. Por causa da crescente aderência ao uso de jogos educativos como estratégia de ensino, se tornou necessário estabelecer um método de avaliação dos benefícios desses jogos. E o Mega Mais cumpre esse papel, sendo um modelo que analisa os jogos educacionais por meio de questionários e planilhas, avaliando a experiência, usabilidade e percepção da aprendizagem para os alunos e instrutores. Desse modo, após a fase de desenvolvimento, os jogos foram disponibilizados virtualmente durante o período de isolamento por conta do Covid-19. Depois de jogar, o usuário é convidado a responder um formulário com 38 afirmações, relacionadas à usabilidade, confiança, desafio, satisfação, interação social, diversão, atenção focada, relevância e percepção da aprendizagem. Além de perguntas para identificar a faixa etária e escolaridade dos usuários para estabelecer um perfil. Das 38 afirmações, 35 tinham por objetivo avaliar os jogos em conjunto, e 3 estavam relacionadas ao objetivo de aprendizagem de cada jogo em particular. As afirmações podiam ser respondidas numa escala de 1 a 5, onde 1 representa discordo totalmente e 5 representa concordo totalmente. Após o formulário ser respondido por 33 pessoas, os dados foram recolhidos e depois aplicados nas planilhas estabelecidas pelo método, de onde resultaram os gráficos e a posterior análise de dados, que pode ser visto na seção de resultados. De modo geral, os jogos foram avaliados positivamente, validando a abordagem, o design clássico, as cores e as fontes utilizadas, assim como os conteúdos aplicados. Dá para perceber que os jogos atingem os objetivos enquanto um método de ensino eficaz nas áreas de matemática, lógica e programação, já que 79% dos usuários concordam ou concordam totalmente que os jogos são um método de ensino adequado, e 69% que os jogos contribuem para a aprendizagem nas disciplinas, e mostra ainda uma baixa preferência a outros métodos de ensino comparado com os jogos, só 9% dos usuários. Outro resultado importante é o bom desempenho do uso desses jogos como solução alternativa para o problema na aprendizagem dos conteúdos anteriormente citados.
Aproveitando a motivação promovida no jogador por elementos como desafio, satisfação e diversão, trazendo essa motivação para melhorar a performance do aluno. Os usuários concordam totalmente em 72% que se sentiram realizados ao completar as tarefas dos jogos, e em 81% que os jogos oferecem novos desafios num ritmo adequado, enquanto apenas 3% responderam não ter se divertido com o jogo. Em conclusão, a dificuldade encontrada pelos estudantes das engenharias vem de fatores como base fraca em matérias como matemática e lógica, perda de interesse devido ao baixo rendimento e aprendizado, mau desempenho nas disciplinas iniciais do curso, condicionando os seguintes, uma vez que os conteúdos são interligados e cumulativos. Esses fatores geram uma alta evasão, repetência e dificuldade de aprendizado nos semestres dos cursos de engenharia. Nesse sentido, a metodologia do uso de jogos para aprendizado surge para os alunos como um método de incentivar o interesse no conteúdo, motivando seu empenho, absorção e entendimento. Buscando atender a esse modelo, a caracterização dos jogos usa técnicas e elementos que proporcionam uma série de desafios capazes de efetivar os estímulos para potencializar os estudos e interação com outros usuários e promover sensações alegres e eufóricas. Essa contribuição fica evidente a partir dos resultados significativos que foram obtidos, e a partir deles é possível notar que cada jogo atende à expectativa de aprendizagem atribuída à sua jogabilidade, auxiliando no ensino de operações matemáticas, algoritmos e lógica de programação. Além disso, a atratividade que os games oferecem contribui com a sua eficiência de aprendizagem, agregando conhecimento aos estudantes de engenharia e atuando em conjunto com as demais atividades empregadas durante as disciplinas. Eu agradeço a atenção de todos e fico à disposição para eventuais perguntas.